Bem-vindo às nossas Pfizer Talks, Rosário. A Rosário Carmoni Costa é mestre em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, é também fundadora do Belong, Instituto de Desenvolvimento e Saúde, tem formação em terapias comportamental e cognitiva, na vertente de aconselhamento, psicoterapia com crianças, adolescentes e famílias. Mais recentemente é também autora do livro Salva Vidas, descubra como a inteligência emocional o pode salvar e aprenda a aplicá-la para viver mais feliz. E é precisamente neste mote do viver mais feliz e da inteligência emocional que eu lhe pedia que, de uma forma descomplicada, nos explicasse o que é que efetivamente é a inteligência emocional. Sabemos que é um conceito que já tem algumas décadas, mas nunca como hoje se falou de resiliência, empatia, gestão de emoções. Tudo isto faz parte da inteligência emocional. Uau. Obrigada, Mónica, bom dia e obrigada também por este convite. É sim uma alegria ver a Pfizer a dedicar-se a estes temas e a dar espaço a estes temas. Quase que me respondeu à pergunta, não é? Do que é a inteligência emocional e ao trazer esses conceitos. A inteligência emocional é, de facto, um conceito que já surgiu há alguns anos, mas aparecia sempre muito ligado aos contextos profissionais e aos contextos empresariais. E partia muito desta ideia de o melhor trabalhador, o trabalhador que rendia mais à empresa, não era necessariamente o melhor aluno da faculdade. E, portanto, começou a tentar perceber-se quais eram as nossas características que determinavam o sucesso, que permitiam que as empresas produzissem ou que fossem mais bem-sucedidas. Entretanto, e por isso é que este conceito às vezes ainda dá assim um bocadinho de inquietação, sobretudo a uma área mais científica e mais clínica, não é? Porque não deixava de ser um conceito muito associado só à produtividade. Aquilo que eu tenho vindo a fazer é pensar como é que estas características que têm vindo a ser estudadas em contexto empresarial podem ser trazidas para uma vertente mais clínica e mais relacionada com a saúde mental. E, portanto, agarrei naqueles 4 grandes conceitos que o Daniel Goleman introduziu na altura e acrescentei-lhe mais 2. E, portanto, no fundo, a inteligência emocional é um conjunto de competências que são esperadas que nós tenhamos ou possamos desenvolver ao longo da nossa vida e que vão determinar a nossa capacidade de melhor nos ajustarmos ao mundo, aos desafios do mundo, mas também ajustarmos-nos aos outros e àquilo que os outros podem precisar de nós, da mesma maneira que nós precisamos deles. Mas é algo que nasce connosco, que nós já trazemos, ou é uma competência que podemos adquirir, que podemos trabalhar ao longo da nossa vida? Essa é sempre uma pergunta que, se fosse fechada, não é? Se nós pensássemos, não, já nasceu connosco e já não há nada a fazer, tornaria também a minha profissão um bocadinho inútil, não é? Se nós achássemos que tudo aquilo que somos fica encerrado em si mesmo. Não, na verdade, obviamente que nós podemos promover, desde que nós sejamos conectados connosco, não é? E conscientes daquilo que nós precisamos trabalhar. E, portanto, se pensarmos nestes 6 conceitos, não é? Que tem o primeiro, o conhecimento das nossas emoções, a forma como expressamos as emoções, o que é que nós sentimos em cada momento, e espero ter a oportunidade um bocadinho mais à frente de falar sobre isto e sobre esta componente emocional. Depois de conhecermos as nossas emoções, olharmos para o nosso comportamento, como é que nós controlamos os nossos impulsos, como é que nós ajustamos o nosso comportamento ao contexto em que estamos. A seguir, outra componente importante tem a ver com as competências sociais, não é? Esta ideia... Empatia? A empatia já é outro conceito que está relacionado, mas que é separado, não é? Portanto, aqui as competências sociais é um bocadinho esta ideia de como é que eu trago o outro para junto de mim, não é? Como é que eu trago a Mónica para a minha equipa? Como é que eu consigo desenvolver uma relação de cooperação? Como é que eu vou conseguir que a Mónica aceite as minhas ideias? Como é que alinha nos meus projetos? E, portanto, estas competências sociais, no fundo, nesta ideia de que nós, sozinhos, também não vamos a lado nenhum, como é que trazemos os outros para o nosso barco? E as questões da empatia, que também eram muito trabalhadas pelo Daniel Goleman, que tem muito a ver com qual é que é a minha capacidade de me colocar no seu lugar, mas numa perspectiva verdadeiramente profunda, não é? Não é a minha pressa de ir consolá-la e dar-lhe vestinhas e dizer, claro que estás a passar por isto, é uma coisa muito mais profunda, que é, claro que ela está a sentir-se assim, porque está nesta posição e óbvio que não há outra maneira de me sentir assim. Portanto, esta conexão com o outro e com o que o outro está a passar. E depois eu, na sequência da minha prática clínica, acrescentei outros 2 conceitos que têm a ver com as questões da motivação, porque nós temos cada vez mais pacientes a chegarmos à consulta com estas questões motivacionais.
não tenho vontade de fazer nada, como é que eu me organizo, estou sempre a adiar as minhas tarefas, não cumpro aquilo que é suposto, e as questões da resiliência, que são também... Também se fala muito, não é? Nos últimos Sim, anos tem-se falado muito de e eu vou-me resiliência. calar porque... somos um povo muito resiliente, não é? Não sei se somos, não é? A questão é... por isso é que eu estava a dizer, vou-me calar para deixar saber Sim. quais são as perguntas que depois a Mónica terá. Porque a resiliência é também muitas vezes um conceito mal entendido, não é? Ainda no outro dia tinha um paciente adulto em consulta que falava sobre a forma como está a suportar uma coisa no seu trabalho e dizia, porque eu sou muito resiliente e sempre disseram que eu sou resiliente. Eu disse, na verdade, isso não é o conceito de resiliência. É não quase uma aversão à mudança, não é? A resiliência não é a capacidade só de suportar. A resiliência é como é que eu saio maior de uma situação que me foi adversa. O que é que eu aprendi, como é que eu evoluo perante a situação adversa. E isto é que é uma pessoa resiliente. Portanto, uma pessoa só que suporta situações desagradáveis ou de violência, mas que está ali, é uma pessoa estoica quase, não é? Uma pessoa com muita capacidade de suportar a dor ou de suportar o sofrimento. Mas não é necessariamente resiliente. Resiliente é, eu agarro nisto e o que é que eu aprendi sobre mim, como é que eu posso fazer mudanças a partir daqui, o que é que eu vou entregar, como é que eu vou desenvolver-me a partir deste contexto. E parte muito de nós, do nosso autoconhecimento, ou há aqui a necessidade, efetivamente, de uma ajuda por parte de profissionais? Eu não sei se adoro a palavra necessidade aí, não é? Porque pode não haver necessidade, mas desejo, não é? Porque às vezes há pacientes que me perguntam, mas acha que eu tenho mesmo que fazer terapia? Mas só vai fazer terapia se precisar mesmo, não é? É porque eu posso fazer terapia não estando a precisar. Não é? Com certeza. Aliás, acho um disparate pegado que se espere por precisar para ir para a terapia, não é? E, portanto, claro que há sempre estes dois pontos de partida muito importantes, que é, há de facto pessoas que cumprem critérios de psicopatologia, que cumprem critérios significativos ou clínicos de sofrimento, de desajustamento, e essas precisam indiscutivelmente de terapia. Mas depois também há outras pessoas que não têm que cumprir critérios para gostar ou para ter vontade e motivação de se envolverem nestes processos. E isso tem sido uma evolução muito interessante na saúde mental. É que temos cada vez mais pacientes que chegam e dizem, olha, eu na verdade não trago assim nada de muito exuberante, mas tenho imensa vontade de me conhecer melhor, gostava de evoluir em algumas áreas da minha vida e é para isto que eu venho, não é? E o autoconhecimento é uma porta para um mundo muito bonito. E pelo aquilo que temos estado aqui a falar, não sei se concorda comigo, isto é algo que devia ser trabalhado desde a idade muito tenra, ou seja, com as nossas crianças, com os adolescentes e todos os desafios que a adolescência nos trazem, e depois também com toda a pressão social que existe. Nunca se falou tanto de bullying, de hiperatividade, de burnout numa fase de juventude, já numa entrada na parte profissional. Portanto, é algo que tem que ser trabalhado. A inteligência emocional é um conceito que tem que ser trazido para as escolas, para as universidades e depois também para a área empresarial. Sim, sem dúvida, não é? Uma das coisas mais engraçadas, eu durante muitos anos trabalhei muito relacionada com a dependência dos ecrãs, das novas tecnologias. Ainda hoje trabalho, tenho um livro publicado sobre isso, mas durante muitos anos era assim os motivos para os quais eu era mais convidada. E uma das coisas que eu dizia era, nós não sabemos o que é que vem aí de novas tecnologias, não sabemos como é que vão ser os trabalhos do futuro, não sabemos quais são os conceitos novos, os novos gadgets com que vamos estar a ter que lidar. Mas à partida, correndo tudo bem, nós continuamos a ser humanos, não é? Tal e qual. Correndo tudo bem, continuamos a ser pessoas que vão dar origem a pessoas. Seja no metaverso, seja noutra realidade. Pronto, é o nosso desejo, não é? Esperamos que assim continue. E, portanto, estas são, no fundo, estas 6 competências que lhe falei, são a base da base. E, portanto, se eu não... De que me serve estar rodeada da maior tecnologia e ter um QI que rebenta todas as escalas, se depois sou completamente iletrada nos meus estados emocionais e não conseguindo expressá-los, não os regulo, se vivo sozinha, não consigo estabelecer relações de intimidade, relações significativas, se depois não me consigo motivar e descobrir quais são as coisas que me motivam. E, portanto, à partida, de que nos serve só preparar os nossos alunos ou as crianças para serem ótimos em todas as áreas da ciência, se depois eles poderão vir a ser muito incompetentes em coisas tão básicas como a relação interpessoal, não é? Portanto, sem dúvida nenhuma que a inteligência emocional... E vamos ver, se quem nos estiver a assistir continuar a ter comichão com o conceito, não é? Porque às tantas, eu admito que é um conceito pop,
que vende livros. livros. É uma palavra muito grande, muito formal, sim, não é? E que parece só uma coisa muito superficial, diria assim. Se houver quem nos assista que continue com esta resistência, esqueça o chapéu de chuva, a inteligência emocional, e foque-se nestas 6 competências. Quão importante é estarmos alerta para as nossas emoções? Quão importante é conseguir controlar o nosso comportamento de acordo com o contexto? Quão importante foi eu chegar aqui e não me sentar no meio do chão, de pernas em cima da mesa, a dar arrotos por causa do meu pequeno almoço? Quer dizer, ajustar-me ao contexto em que eu estou, não é? E, portanto, todas estas 6 competências, elas são tão fundamentais, tão básicas, tão determinantes de sucesso, que eu, quando penso nos meus filhos e nas coisas que lhes quero transmitir, há dias em que eles faltam à escola, sim, para ir ter outras experiências que vão enriquecer este repertório, porque este repertório vai ser, provavelmente, aquilo que depois distingue se eles sobrevivem ou não num contexto adverso ou de grande competição, mais do que terem tido 99% em algum dos testes. Não é? Rosário, nós estamos mesmo na fase final da nossa não posso conversa. Acreditar. É verdade. Queria-lhe pedir se nos podia deixar 1 ou 2 conselhos para melhorarmos ainda mais a nossa inteligência emocional, seja na nossa vida privada, seja na nossa vida profissional. 2 ou 3 dicas que pudesse partilhar connosco. Sim, olha, a primeira de todas e mais importante, leia o meu livro. Estou a brincar. Não, na verdade, aquilo que será a melhor das dicas é a coragem, não é? Nós vivemos, e é muito confortável viver muito à superfície do mar, não é? Mergulhar assusta, irmos lá ao fundo assusta, e portanto, aquilo que seria o primeiro conselho é: atrevam-se. Desafiar-nos a nós próprios. Sim, para descobrir essa beleza, a beleza que é, e que depois traz uma tranquilidade, que é: uau, claro que eu sou assim, óbvio que eu aqui reagi daquela maneira. E isto, que não tem que remeter para uma posição de conformismo, não é? Pronto, já sei que eu sou esta, pode dar uma tranquilidade necessária de: faz imenso sentido que eu tenha estas reações, olha a minha história de vida, claro que eu estaria programada para fazer assim, mas eu tenho escolha e eu posso ensaiar diferente, não é? Portanto, eu acho que a primeira dica era esta: termos esta coragem de fazer as perguntas, de mergulharmos fundo, de irmos ter com alguém para fazer esse caminho, porque esse caminho pode nos despentear, não é? Levanta poeira. Às vezes, como eu explico aos pacientes, que no início eu arranco sempre em consultas semanais, porque eu estou a levantar demasiada poeira que a pessoa pode não conseguir assentar sozinha, não é? E, portanto, irmos viver desta forma muito mais despenteada, mas mais conectada connosco, porque muitas vezes é isto que vai desfazer não sei quantos nós que nós nem tínhamos consciência que estavam, que aqui estavam e que nos estavam a bloquear, e a trazer esta sensação, como nós ouvimos muito na nossa sociedade, que é: não estou bem, mas não sei porquê. Rosário, foi um gosto imenso Obrigada. falar consigo. Ficam aqui uma série de curiosidades sobre a inteligência emocional que teremos certamente tempo para explorar, e para que no final do dia sejamos todos mais felizes. Muito obrigada. E até uma próxima. Obrigada pelo convite.